Olá, meu nome é Rivadavia Drummond, CEO da HSM Educação Executiva. Está começando mais uma edição do Hangout HSBC Global Connections. Hoje com o tema Estratégias de Gestão, Cultura Organizacional para melhorar o desempenho das empresas. Está aqui comigo hoje, na sede do Google, em São Paulo, o Rui Shiozawa, que é CEO do Great Place to Work, que elege anualmente as melhores empresas para se trabalhar no Brasil e em todo o mundo. Rui e eu estaremos à sua disposição para mergulharmos nessa próxima meia hora nas principais questões sobre gestão e cultura organizacional e de que forma isso pode fazer a diferença para a sua empresa. Você pode mandar as suas perguntas através da página do HSBC Commercial Bank no YouTube ou pela ferramenta de perguntas e respostas do Google+. Você também pode usá-la para fazer as suas perguntas e para votar naquelas que já foram feitas por outros usuários no aplicativo. Rui, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar com uma pergunta que eu acho que é de interesse geral, e à medida que forem chegando as questões dos usuários, a gente passa para elas. Eu queria começar comentando uma brincadeira que é feita entre gestores e organizações do Brasil, que eles dizem que quando um gestor não quer resolver um problema, eles invocam 4 grandes entidades, que são os cara, os pessoal, os processos e a cultura da organização. E já aqui com a primeira pergunta de um usuário, que é a Maria Lopes, que foi feita via YouTube, a pergunta dela é a seguinte: Rui, cultura organizacional, por que isso é importante? Como é que isso faz a diferença? Como é que isso melhora a competitividade de uma organização? Opa, perfeito. Vamos imaginar o seguinte, a organização ela é construída em cima de alguns pilares fundamentais. O pilar gestão financeira, por exemplo, o pilar gestão do mercado e dos clientes, o pilar gestão dos processos e dos sistemas, mas a cultura organizacional, é a que está na base de tudo isso. Esses outros pilares estão construídos em cima dessa base. Ou seja, é a essência da organização, é o propósito, por que ela existe. E o seu conjunto de valores. É isso que faz com que cada organização seja única e se diferencie das demais. Ok, e você vê um link entre o fit dos valores dos indivíduos e os valores da organização em performance, não é isso? Opa, perfeitamente. Nessa pesquisa que a gente faz, que você comentou, é muito interessante, porque a gente percebe que uma das práticas que as empresas têm, que as fazem serem excelentes, é exatamente o processo de contratação. Veja que interessante, né? Muitas vezes a gente está tão preocupado com processos internos e esquece a porta de entrada. Aliás, o Google é talvez o melhor exemplo de excelente prática de contratação. Ou seja, o que caracteriza o Google não é o fato dele ter paredes coloridas e comida espalhada pelo prédio. Videogame, etc. Exatamente, mas é o fato de ter uma cultura muito, muito sólida e que começa na fase de contratação. Ou seja, eu contrato pessoas não só com base nas suas competências técnicas, mas sim com o seu conjunto de valores. E o que eu vou fazer nesse processo? Verificar o alinhamento, o batimento desses valores pessoais com o da organização. Se esse processo é bem feito, quando a pessoa entra na organização, ela se sente em casa, se sente à vontade. E, portanto, disposta a se dedicar, a dar mais de si, a fazer o melhor, porque ela acredita naquilo. Aquele conjunto de valores é comum. Quando isso não acontece, não preciso nem dizer o resultado, né? A dispersão, cada um correndo para um lado, isso a gente vê demais nas empresas e às vezes a gente fica tentando, né, terceirizar a culpa e está lá, né? Eu comecei errado. Ok. E já que a gente começou com um primeiro questionamento de um usuário sobre o conceito e por que é importante, a gente recebeu aqui agora uma pergunta do Bruno Campos, via o Google+, e a pergunta é o segundo passo. Então, se é importante, se faz a diferença, como você falou, como é que se constrói e se desenvolve a cultura de uma organização? Opa, perfeito, né? Excelente, Bruno. Olha, então já que a cultura, essa base em cima da qual a gente vai construir os demais pilares, esse é o primeiro passo. Eu preciso definir para que a minha empresa existe, qual a razão de ser dela, qual o propósito e qual o conjunto de valores que jamais eu vou alterar. Essa é a minha base, que não é negociável. Então, por exemplo, a estratégia de uma organização, ela muda permanentemente. Mudaram as condições de mercado, uma nova tecnologia entrou que destruiu aquele mercado e criou um novo. Então, esse é o desafio da gestão, né, dos líderes, está todo o tempo ajustando a sua estratégia. Agora, a sua base de valores, ela não pode ser alterada. O seu propósito, né, está mantido lá. Então, vamos dar um exemplo. Se na minha base de valores tem um conceito de ética, esse conceito não é negociável. Não é porque eu estou diante de um projeto muito grande que pode mudar a vida financeira da minha organização que nesse momento eu vou deixar a ética de lado.
Então, esse valor é inegociável. E as pessoas estão nessas organizações por causa disso. Elas acreditam nesses valores e estão apostando neles. Por isso que eu não posso alterar. Então, o que você está dizendo é que, na verdade, a estratégia é flexível, ela muda ao longo da caminhada, mas os valores de uma organização, como integridade, ética, etc., são valores inegociáveis porque foram a razão pela qual essas empresas também escolheram aquela empresa. Exatamente, essa é a razão de ser da organização. Então, o passo para construir a cultura, para desenvolver, vamos definir qual é o propósito, para que eu existo, qual é o meu conjunto de valores. Com base nisso, eu vou construindo os demais pilares. Um ponto importante é que esse processo de construção, ele pode ser colaborativo, pode ser participativo. Então, por exemplo, suponha que eu já defini o propósito da minha organização, a visão, a missão, mas eu quero construir uma visão para os próximos 10 anos. Eu quero ter uma estrutura muito bem montada para enfrentar os próximos 10 anos. Eu vou abrir a discussão, né, entre os meus gestores, vou abrir a discussão entre a minha equipe, para que todo mundo dê a sua tradução daquele propósito, a sua tradução daquele valor. Uhum. As empresas que conseguem fazer isso, né, e temos muitos exemplos, elas constroem isso junto, e eu tenho alguns exemplos muito interessantes dizendo o seguinte. Outro dia, conversando com o ex-presidente da Kimberly-Clark, que se aposentou recentemente, João D'Amato, ele me dizia o seguinte: quando ele conseguiu chegar nesse ponto da organização, de uma cultura muito forte, todo ano ele recebia da matriz a meta do ano para o Brasil. Ele guardava com ele essa meta e abria a discussão com toda a equipe. Pessoal, olha o que nós queremos fazer, olha o nosso objetivo, olha o nosso propósito, onde a gente quer chegar. Vamos construir uma meta? Todos os anos que ele fez isso, a meta que a equipe trouxe para ele era superior à meta que ele tinha recebido da matriz. Ou seja, uma equipe muito entrosada, muito comprometida, ela faz mais do que a gente está imaginando. E aí, Titis trabalhou primeiro o conceito. Né? Você tocou agora num ponto de muita relevância, que é desenvolvimento e construção. Eu acho que tem uma outra questão importante, que é disseminação de cultura e valores. Eu queria chamar aqui um infográfico para a gente apresentar uma pesquisa da Fundação Nacional da Qualidade, da FNQ, que foi feita junto a executivos de 202 empresas brasileiras. Ela mostra que quase a totalidade, Rui, desses entrevistados, 99,53%, acredita que investir na melhoria da gestão contribui para a competitividade da corporação. Mas olha que interessante, apenas 79% dos entrevistados consideram que sua companhia se preocupa com o assunto. Então, no nosso primeiro infográfico, nós temos, então, a preocupação dos executivos quanto à gestão. Então, 67% dizem respeito ao resultado, 51% processos e pessoas, 49% estratégias e planos, clientes 46%, liderança 41%, informação e conhecimento 34% e sociedade 26%. Agora, o que fica interessante é que é o seguinte percentual. 58% dos entrevistados dizem que não sabe o quanto é investido na gestão organizacional e no próprio desenvolvimento da cultura de uma organização. E aí, nesse ponto que eu trago, então, a próxima pergunta, que é feita pela Isabela Lopes, né, feita pelo Google+. Rui, como é que devem ser disseminados os investimentos, né, e evidentemente a comunicação, em gestão e desenvolvimento da cultura organizacional, e de quem que é a missão dentro da organização? Olha, bem interessante, né, esses dados que você mostra. Então, dá a entender que ainda existe uma visão, né, no mercado, entre os executivos, que eu vou escolher entre buscar resultados ou construir uma cultura forte e cuidar de pessoas. Veja só, a gente trata talvez como uma dicotomia. Acho que a grande força que tem a questão da cultura é que você não vai fazer uma coisa ou outra. Quanto melhor você construir essa cultura organizacional, quanto melhor você desenvolver pessoas, preparar pessoas para a organização, mais facilmente, mais rapidamente você vai atingir seus resultados. Né? Muitas vezes eu visito a empresa, né, a gente discute esse tema e o presidente vira e fala, olha, muito legal, gostei bastante da apresentação, mas nesse momento nós estamos passando por uma situação mais difícil e eu não posso investir nisso agora, em pessoas ou em cultura. Então aí a reunião leva mais 2 horas, porque eu vou ficar insistindo que não são coisas contraditórias, não tem que escolher uma coisa ou a outra. Mais ainda, né, se eu estou num momento de dificuldade, se eu estou prevendo
anos difíceis pela frente, mais eu preciso dessa base sólida, dessa cultura forte, de valores, né, muito bem definidos e comunicados, né, e compartilhados pela equipe, porque a equipe que de fato está engajada, ela vai te trazer esses resultados mais rapidamente. Eu tenho alguns dados assim fenomenais do grupo que a gente acompanha, das melhores empresas para trabalhar. A gente pesquisa mais de 6 mil empresas no ano e seleciona algumas dizendo, olha, aliás, não somos nós que selecionamos, quem seleciona são as pessoas que trabalham nessas empresas. Elas respondem confidencialmente dizendo, pô, eu gosto muito de trabalhar aqui, eu tô, né, isso aqui parece a minha casa, parece a minha família. Consistentemente, esse grupo de empresas apresenta resultados de negócio diferenciados e superiores. Vou dar alguns exemplos. O índice de rotatividade nessas empresas, ou seja, as pessoas saindo voluntariamente, é menos do que a metade da média de mercado. Ou seja, as pessoas querem ficar nessas empresas, o que traz uma grande economia para a empresa de não ter que toda hora ir para o mercado, recontratar, retreinar. Retrabalho, duplicação de esforços, né? Temos indicadores mostrando que, consistentemente, empresas que têm melhores ambientes geram maior satisfação de cliente. Ou seja, eu estou atingindo uma meta da organização que é satisfazer o cliente a partir de práticas boas internas. Terceiro, esse aqui é um dado da pesquisa desse ano. Enquanto o PIB nosso está evoluindo 1%, 2%, o faturamento dessas melhores empresas para trabalhar foi de 18%. Esse dado também é consistente no mundo inteiro. Para terminar, eu tenho um dado mostrando que o desempenho dessas empresas em bolsa de valores chega de 2 a 4 vezes superior aos principais indicadores de bolsa. Ou seja, empresas que, né, desenvolvem sua cultura, têm cultura forte, comunicam bem, trazem pessoas adequadas a esse modelo, naturalmente geram resultados mais expressivos e mais significativos. Ou seja, você não tem que escolher entre uma coisa e outra. Se você fizer bem isso, o teu resultado virá mais facilmente. E é muito comum se ouvir isso na fala de vários gestores executivos, né? Ou lucro empresarial, ou lucro social, ou resultado, ou investimento em desenvolvimento de pessoas, né? Então, bom você ter comentado isso, né? E aí você entende bem desse assunto, né, que é a questão de formação, né? Eu sou engenheiro. E ontem tive com um colega de turma meu, também engenheiro, falando sobre esse tema, cultura, pessoas. E a gente já falou, é verdade, né? No nosso currículo, a gente fez uma escola de primeira linha. No nosso currículo, a dose, né, de disciplinas desse lado, pessoas, as soft cultura, skills, né? É muito pouco ainda, né, perto do desafio que a gente vai enfrentar lá na frente. E vice-versa, né? As disciplinas ditas de humanas, normalmente você tem as pessoas que estão nessa área e falam, não, eu estou aqui nessa área porque eu não gosto de números. Só que essas pessoas todas vão se encontrar dentro de uma organização, vão estar convivendo dentro de uma organização por uma meta comum. Então o presidente, que talvez veio da área financeira, gosta muito de números e esse lado para ele é meio nuvem. As pessoas que estão no RH, por exemplo, que entendem isso, não conseguem falar a linguagem de número. Então se cria uma dicotomia que não existe o diálogo. Portanto, por isso que ao construir uma cultura forte, colocar o pilar pessoas no devido lugar, não é dar mais importância a isso do que as outras dimensões, mas no mínimo dar a mesma importância à gestão de pessoas e à cultura que eu dou para as finanças, para os sistemas, para os processos, para os clientes. É menos ou e mais é. Exatamente. Eu queria lembrar que vocês podem enviar as perguntas pela página do HSBC Commercial Banking no YouTube, no próprio espaço para comentários aqui da transmissão, embaixo do vídeo que você está assistindo. Ou pode também optar pelo aplicativo de perguntas e respostas do Google+. Nós estamos esperando a sua pergunta. Chega mais uma pergunta de um usuário, que é da Caroline Félix, ela enviou via Google+. E ela pergunta o seguinte, como aplicar os conhecimentos de gestão de grandes empresas no dia a dia, de empresas júniores, e obter melhores resultados? O que ela quer dizer é como é que se aplica esses ensinamentos normalmente que ela aplicados a grandes organizações para organizações menores, pequenas e médias. Excelente, Caroline. A gente faz uma confusão muito grande misturando grandes empresas, ou que talvez tenham grandes nomes, com excelência. Não existe uma correlação direta entre essas duas coisas, né? De novo, baseado em pesquisas que a gente faz, né, de campo há mais de 30 anos. No Brasil e no mundo? No Brasil e no mundo todo. O que a gente percebe? Há empresas grandes, multinacionais, que são excelentes
né, em todas as suas práticas de gestão e são adoradas pelos seus funcionários. E há empresas igualmente grandes, com marcas fortíssimas, que são detestadas, né? Tem sites na internet, eu odeio tal empresa, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem empresas pequenas, familiares, né? Que muitas vezes a gente tem um preconceito. Poxa, aquela empresa é complicada porque é familiar. Os grandes grupos econômicos brasileiros são empresas familiares, né? E muitas delas são empresas excelentes, brilhantes na gestão, brilhantes do ponto de vista dos seus colaboradores. Ao mesmo tempo, tem outras empresas pequenas, né, familiares, que são terríveis. Ou seja, então não há uma correlação direta entre o nome e o porte dela, né? A forma como a cultura organizacional se manifesta é através das suas práticas. Ou seja, como é que eu atuo no dia a dia? Como é que eu multiplico essa cultura, né? Vou fazendo a difusão dessa cultura para as pessoas. O agente dessa difusão são os líderes da organização, são os gestores em vários níveis. Então, há organizações que preparam bem esses líderes com essa visão mais ampla, tá certo? Procurando olhar todas as disciplinas, e esses gestores se preocupam igualmente com o seu orçamento e com as pessoas, né? E outras ainda estão por fazer a lição de casa. Agora, é por isso que essas empresas acabam sendo melhores que as outras, né? Porque elas fazem igualmente bem, priorizam, né, dão igual importância para todos os pilares. Então, os excelentes exemplos vêm de todo porte, todo tipo de empresa. Eu falei aqui um exemplo do Google, falei um exemplo da Kimberly-Clark, que são grandes empresas, mas eu conheço empresas pequenas. Vou dar um exemplo lá de Minas Gerais, que é a Suatel, uma empresa chamada Sidon, uma empresa de tecnologia, que tem uma história muito interessante. Ela, né, foi criada por 3 sócios, que num certo momento acharam que as coisas não estavam indo bem, as pessoas não estavam contentes, não estavam dedicadas. Chamaram um consultor para fazer uma avaliação na empresa. Ele falou, olha, está muito simples o diagnóstico. Cada um de vocês tem ideias muito claras e cada um está caminhando por um lado, né? Não existe esse caldo comum, aquela ponto da cultura que a gente falou. Como eram pessoas inteligentes, eles entenderam bem o problema e falaram, exatamente, nós não estamos convergindo, vamos fazer, nós vamos acabar com a empresa. E a empresa acabou, porque ela jamais daria certo. Eles chegaram à conclusão perfeita. Um dos sócios deu continuidade né, a uma área de negócio, só que ele aprendeu a lição e falou, poxa, esse ponto aqui foi o que nós falhamos da primeira vez. Então, agora, a minha nova empresa, a primeira coisa que eu vou construir é uma base sólida. Uma mesma linguagem, o mesmo quadro de referência. Exatamente. Não por acaso esse consultor que fez esse trabalho virou funcionário número 1, virou o diretor de RH da empresa. Bom, em 2 a 3 anos de trabalho, essa empresa virou uma das melhores para trabalhar no Brasil. Chama Sidon, talvez poucas pessoas conheçam, mas ela é excelente, né? E eu estou dando um exemplo aqui para vocês, como muitas vezes uso esse exemplo mundo afora. Ok. E pela sua resposta, então, eu me permito comentar que há que se ter a mesma linguagem comum, o mesmo quadro de referência, né? Agora, há uma implicação ao papel da liderança nesse sentido, né? Que é desenvolver gente, trabalhar para que elas tenham sucesso, para que o líder também saiba renunciar ao protagonismo em algum momento. Perfeito. Então, se tiver uma pergunta dizendo, bom, tá bom, mas como eu faço isso? O primeiro passo, prepare bem os gestores da sua organização. Se eu sou o gestor, eu estou começando a construir uma empresa agora, eu tenho que me preparar bem para esse trabalho. Eu já tenho, né, uma equipe maior, preciso preparar muito bem esses líderes, não só para cuidar das tarefas técnicas, né? Isso existe muito apoio no mercado para a gente utilizar, mas prepará-los para cuidar de pessoas, né? Olha outro exemplo muito simples que a gente lê na pesquisa, né? Tem uma parte de comentários abertos. Então, pessoas escrevem na pesquisa, poxa, sabe por que eu gosto dessa empresa? Porque meu chefe sabe meu nome. Olha que coisa simples, né, e banal, que muitas vezes a gente não pensa. A gente acha que as pessoas estão pensando só no salário, só nos benefícios, só na quantidade de horas que elas vão trabalhar. O sujeito que levou não somente as mãos, mas o coração, as emoções, exatamente, o sentimento. Poxa, né? É legal essa empresa, meu chefe me chama pelo nome, ele senta para bater papo comigo, troca ideia comigo. A proximidade. Exato, essa é a palavra-chave, proximidade. Os melhores líderes são aqueles que têm proximidade da sua equipe. E o legal do papo e com as perguntas dos usuários é que a gente coloca esse assunto no chão, gestão, cultura, liderança. Você me perguntou sobre a próxima pergunta, ela é feita pelo Santiago Nathaniel, pelo YouTube. Olha, a pergunta dele é muito interessante. Existe um número mínimo
de funcionários para se iniciar uma cultura organizacional em uma empresa? Como eu acabei de citar, né? Se eu estou montando meu próprio negócio a partir de hoje, então uma pessoa, seja comigo mesmo, já é o ponto de partida. Né? Eu tenho que pensar nisso. Poxa, em algum momento eu vou ser grande, eu vou crescer, eu vou ter uma equipe, vou ter gestores, vou espalhar pela cidade ou pelo país. Né? Qual vai ser o pilar? Né? Qual vai ser a base, o fundamento dessa organização? Então, um funcionário, a empresa já tem que estar preocupada com isso. E aí eu podia sintetizar a sua fala até o momento que também na questão cultura e gestão, o papel da liderança envolve autoconhecimento, né, capacidade de mobilizar a gente e olhar um pouco para frente, para onde é que a gente vai. Sim. Né? E aí novamente entra, né, Rivadavia, uma série de ferramentas que o mercado tem disponível. Você falou uma palavra-chave, autoconhecimento. Né? Uma das grandes dificuldades dos líderes e do desenvolvimento de líderes é o fato deles não se conhecerem. Né, a gente vem acumulando experiências, histórias, bem-sucedidas ou não, e acha que já conhece tudo e já sabe tudo. Então, cada vez que você fizer um exercício desse de autoconhecimento, com ferramentas da internet, com consultor externo, seja como for, isso vai te ajudar a dar os próximos passos. E a gente conhece gestores executivos que dizem que não precisam aprender mais nada, né, que não há nada a fazer, que está pronto, e na verdade isso não é verdade, né? Muitas vezes as histórias, né, a sucessão de histórias bem-sucedidas, de grandes sucessos, tem um risco aí embutido, né? Será que eu estou preparado para a dificuldade? Então, há várias previsões, né, sobre o que vai acontecer na economia mundial, no país nos próximos anos, mas há várias dizendo que talvez a gente vai ter mais dificuldade. Ou seja, as melhores organizações têm que estar preparadas para os momentos mais difíceis. E porque também haverá oportunidades. Exatamente. Né? No momento da dificuldade, que de fato você conhece se a empresa é excelente ou não, né? Se ela é brilhante ou não. Algumas ficam pelo caminho, algumas quebram e outras de fato saem muito na frente. Bacana. A nossa próxima pergunta aqui é do Mahamud Abu Rafet, foi feita pelo Google+, e é a seguinte, Rui. Como em todas as gestões, a gestão organizacional também é dividida em várias etapas. Ele quer saber o seguinte, qual que é a principal e a mais difícil dentro de uma equipe, na sua opinião? Se eu entendi bem a pergunta, né, acho que a gente comentou há pouco, acho que o primeiro passo é uma boa preparação de líderes, de gestores, né, que saibam falar, que saibam escutar, que saibam inspirar as pessoas em cima daquele propósito, daquela missão. Né? Muitas vezes eu entro em organização que eu percebo que as pessoas acham que tem um emprego, né? Tem aquela tarefa para cumprir, mas não tem a menor ideia do propósito da organização. Né? Talvez seja a culpa dela que não se interessou, mas muito provavelmente é a culpa do gestor dela, do líder dela, que não contou, não inspirou, não mostrou qual é o objetivo da organização. Não engajou, né, para os objetivos, né? Exatamente. E é claro que essa pessoa não engajada, ela vai produzir muito menos. Portanto, estamos falando da competitividade da organização, estamos falando da competitividade do país. Que era essa questão introdutória. Eu acabei de receber aqui uma pergunta de usuário, o Paulo Costa, pelo YouTube, ele diz o seguinte, hoje muito se fala sobre as gerações, ele coloca aqui XY e a novata Z. Como manter uma comunicação clara com esses perfis distintos em uma mesma equipe? E é interessante, eu queria comentar a pergunta do Paulo, que eu escuto em várias organizações públicas realmente um conflito muito grande de gerações, né? Entre um sujeito que entrou há mais tempo, que tem um grande vínculo afetivo, e um jovem que já entrou e não tem essa mesma vinculação e que daqui a pouco vai embora. Olha, esse tema é bem interessante, né? Porque ele polemiza e, né, tem opiniões acaloradas e tal. Eu tenho uma visão muito particular sobre isso. Na realidade, essa diferença de gerações sempre existiu. Eu tenho uma diferença de geração com meu pai, que teve com o pai dele e assim por diante. Talvez a diferença nesse momento é que as gerações estão ficando mais curtas. Portanto, dentro de uma mesma organização, e talvez aí está o desafio, um gestor, por exemplo, ele tem que cuidar de uma pessoa da geração Baby Boomer, da geração X, da geração Y e da geração Z, o que torna a gestão mais complexa. Qual a melhor maneira de fazer isso? É escutar as pessoas. Aí eu até quero complementar a pergunta anterior, né, eu falei da preparação dos líderes, o segundo passo é escute as pessoas, perguntem o que elas acham. Né? Faça uma pesquisa, bom, tem várias maneiras de você fazer, mas pergunte para as pessoas o que elas estão achando, o que elas estão pensando. É surpreendente como elas estão abertas a dar ideias, como elas estão abertas a dar sugestões, e mais, como elas querem colaborar, como elas querem contribuir.
né? Então essa é uma boa maneira de você entender essas diferenças, não só entre as gerações, mas entre as pessoas. Se você pegar duas pessoas da geração Y, talvez você vai ter dois perfis completamente diferentes. Então não basta você caracterizar, opa, essa pessoa da geração Y, então eu tenho que agir com ele dessa maneira. Talvez você vai errar também, né? Agora, quanto mais você ouvir, quanto mais você tiver claro a percepção que as pessoas têm, né? Faça uma pesquisa confidencial, que as pessoas possam responder à vontade, isso vai te ajudar a pensar nas suas estratégias. E mais, quando as pessoas são convidadas a participar, elas entendem que você, né, o líder, vai ter que tomar uma decisão. Né? Você está ouvindo 5, 7 opiniões diferentes, ela entende que é seu papel tomar a decisão. Agora, é diferente se você decidir pela sua cabeça sem falar com ninguém, ou se antes de você decidir, você ouviu as pessoas, consultou e elas se sentiram participantes do processo. E até compartilharam com você a dificuldade que você vai ter de tomar uma decisão entre tantas opiniões. E interessante, então, que você está reforçando uma ideia muito importante de que liderar é alcançar resultados com as pessoas e não por elas. Né? Exatamente. Não, porque às vezes apesar delas, né? E não apesar delas. Poxa, né? As pessoas estão me dando um trabalho e tal, e mesmo assim eu consegui. É o contrário. Né? A minha organização está ótima, se não tivesse esse pessoal aqui, ia ser melhor ainda. Né? E é interessante também que você está trazendo para o tema, né? Gestão e cultura, liderança e gestão. E a gente separa líder de gestor, né? Que, na minha opinião, são coisas inseparáveis, né? Eu gosto de chamar de líder porque todo mundo, inclusive ele não precisa ter nem funcionário debaixo dele, né? É um agente de mudança dentro da organização, a pessoa que influencia. Quando você fala de nova tecnologia, às vezes quem traz isso para uma organização é uma pessoa. É um cara novo, recém-formado, estudou um monte de coisa que você nem imagina. Ligado, né? Plugado. Exatamente. Ele traz o negócio para dentro da organização e ele lidera uma parte da organização para aquela mudança, mesmo sem ter cargo, sem ter equipe debaixo dele. Bacana, olha, lembrando que você pode enviar suas perguntas pela página do HSBC Commercial Banking no YouTube, no próprio espaço para comentários da transmissão, embaixo do vídeo que você está assistindo. Ou pode também optar pelo aplicativo de perguntas e respostas do Google Plus. E a gente vai agora para o Google Plus, é uma pergunta do Adriano Spalaor, e tem a ver com a sua resposta anterior, né? O pessoal ligado aqui no nosso Hangout. Como é que a cultura organizacional ajuda a driblar desafios, né? Falamos agora em crises também, etc. E obter resultados satisfatórios, mesmo num cenário desfavorável. Eu estou complementando aqui a pergunta do Adriano. Perfeito. Eu vou te responder com um exemplo, que foi a primeira, como eu falei, eu sou engenheiro de produção, né? Estudei muito número, técnica, etc, etc. E a primeira vez que eu achei que tinha alguma coisa diferente, né? Foi quando eu fui fazer uma visita numa empresa chamada Método Engenharia, que existe até hoje, isso foi já faz bastante tempo, né? Mas foi Você quer revelar a data, não? Vamos ver, já faz algumas décadas quase. E um dos sócios estava me contando mudanças profundas que ele estava fazendo na organização. Então, uma construtora, então você imagina, né? Na época ele falava muito da dificuldade, que existe até hoje, né? Mas da dificuldade de contratar, desenvolver mão de obra, né? Com pessoas de baixíssima formação. E ele me contou um exemplo real, a mudança que ele estava fazendo na organização. Na época, a empresa ganhou uma licitação para reformar o Teatro Municipal de São Paulo. Bom, quem já fez uma obra em casa sabe o que é uma obra, né? Super simples, né? No primeiro dia, o que acontece? Chega uma equipe e quebra tudo, né? Você até fica pensando, poxa, aquele banheiro nem estava tão ruim assim, eu destruí, né? Depois você passa meses tentando reconstruir seu apartamento. Bom, quando eles começaram essa obra, contrataram toda a equipe, né, os operários, pedreiro, pintor, marceneiro, bom, tudo que você imagina. No primeiro dia, o que eles fizeram? Quebraram tudo? Não era uma obra no Teatro Municipal. Eles chamaram toda a equipe nova, sentaram no teatro e contaram para todo mundo a história do Teatro Municipal de São Paulo. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque eles sabiam que aquelas pessoas iam passar meses lá dentro e para elas era importante ter o significado do trabalho. A causa, exatamente. Pô, nós estamos aqui para reformar, para recuperar um marco da cidade de São Paulo, um marco histórico, um marco político, um marco social, um marco arquitetônico. Contaram toda a história, né?
e fizeram várias outras atividades durante a obra, durante os meses de obra, ao longo do dia tocava música clássica para os operários, porque eles estavam num palco da Tem um processo de inspiração também para o significado, para a causa, para o propósito. Exatamente, isso é inspiração. Bom, quando terminou a obra, eu não preciso nem dizer qual foi a primeira atividade que aconteceu. Na pré-inauguração do teatro foram convidados apenas os operários que trabalharam na obra e suas famílias para ouvir uma peça, né, um concerto artístico, e depois fizeram um tour pelo teatro para cada colaborador contar para a sua família aquela contribuição que tinha dado para o teatro. Então, isso é passar para as pessoas o significado do trabalho. Veja que esse exemplo ele foi utilizado agora, muito tempo depois, na inauguração dos estádios da Copa. A reinauguração do Maracanã foi fechada para os trabalhadores e suas famílias. Mas veja como qualquer empresa, de qualquer tamanho, pode ter ações desse tipo todos os dias, de inspirar a sua equipe, né, e trazer a equipe para, de fato, estar comprometida com o seu propósito. Isso nos remete àquela outra pergunta de um usuário que você respondeu, que independente do tamanho da organização, claro, grande, pequena, média, pública, privada ou terceiro setor, boas práticas são aplicáveis, evidentemente, olhando o contexto e outras questões, e podem ser executadas no dia a dia e gerenciadas. E lembrando, né, as grandes empresas começaram pequenas, certo? Talvez começaram com uma pessoa, com uma ideia, com um propósito, e viraram gigantes colossais. Rui, não para de chegar a pergunta aqui, olha, Leonardo Ramos, via Google+. A pergunta dele é a seguinte: a gestão organizacional no Brasil é eficiente, é eficaz? E ele ainda faz mais uma pergunta. Se a gestão organizacional tem que estar atrelada à visão e à missão da empresa, você já comentou um pouco sobre isso. Mas a pergunta dele é, você olha para a gestão brasileira como algo de eficiência e eficácia? Olha, é bastante interessante, né, a gente pensar em país. A primeira coisa que eu diria para você é o seguinte: existem excelentes empresas em todo canto do mundo. Em todos os países que a gente já andou, a gente encontrou excelentes empresas, em todos os continentes. Mas também há empresas terríveis que mal estão engateando nesse tema que a gente está discutindo, né? Então, não existe também barreira cultural do ponto de vista de país ou de povo, né, que ajude ou atrapalhe esse trabalho. É uma questão que você, né, tem de mentalidade, de prioridade para dar para esse foco. Bom, para, né, responder um pouco mais essa pergunta, eu gosto de ler todo ano uma pesquisa que o Fórum Econômico Mundial faz, é uma pesquisa de competitividade. Eles entendem competitividade, uma pesquisa iniciada pelo Michael Porter em 79, e entende competitividade como a capacidade que um país tem de crescer no médio e longo prazo. Ou seja, a somatória de todo o esforço que existe na nação, né? Da mesma forma que você mede a competitividade da empresa, você mede a competitividade do país. Nessa pesquisa, o que você vê? Há fatores que ajudam e atrapalham cada nação. No Brasil, a gente, apesar de ser, né, a 7ª economia do mundo, a 5ª extensão territorial, ainda a gente está na metade da tabela entre 144 países, ou seja, ainda tem muito por ser feito e, claro, muito para caminhar. Gestão, exatamente. Mas é interessante que há alguns fatores positivos que ajudam a puxar a média brasileira para cima. Por exemplo, a capacidade empreendedora, a capacidade de inovação. Talvez até por sempre termos passado por dificuldade, gerou uma camada de empresários, e quando falo empresários, ou melhor, empreendedores, dentro e fora das empresas, né, que tem uma garra, que correm atrás e que inovam. Então, isso está ajudando a média. Agora, ao mesmo tempo, há fatores que puxam muito a nossa competitividade para baixo, que são os desafios do país que a gente conhece muito bem, começando pela educação básica, né? Uhum. Ok. Eu tenho uma próxima pergunta aqui do Demetrios Moreira, pelo Google+, e ele diz o seguinte, a pergunta é a seguinte: muitas empresas não conseguem identificar sua cultura organizacional. Como melhorar esse cenário para transmiti-la de forma clara aos colaboradores? Acho que o que o Demetrios quer tocar é a questão da comunicação, da clareza para que isso aconteça. Não, acho que esse ponto é chave, Demetrios, porque a comunicação, né, a transparência dessa cultura, ela é chave para você poder difundir e comunicar, né? Quer dizer, uma cultura secreta não existe, ela não acontece, não se propaga, né? Bom, muitas vezes ela pode estar
clara na cabeça de algumas pessoas, do principal líder, ou talvez nem tão clara. Né? Então, acho que o primeiro passo é explicitar. Né? Vou até te dar um exemplo, eu estou fazendo internamente dentro da minha organização um trabalho com um consultor que está nos ajudando para desenhar os próximos anos. Estamos chamando de visão 2020. Né? Então, tem uma parte desse trabalho que para a gente é muito forte, muito clara, é a missão nossa. Né? A gente usa até no cartão de visitas, naquela prática de você conseguir contar em 1 minuto para a pessoa qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito. Qual é a tua missão, tua causa? Exatamente. Uhum. Né? Nossa, é construir uma sociedade melhor ajudando empresas a transformar seu ambiente de trabalho. E que tem que saber falar, tem que estar no coração e na fala, não pode estar na parede. Né? Exatamente, não é decorado, você sente aquilo lá. Então, isso a gente tem bem claro. E agora, o que nós estamos fazendo para atingir, né, desenhar uma visão 2020? O primeiro passo, nós estamos pedindo para cada colaborador fazer um desenho, aí um desenho mesmo na folha de papel, de como enxerga o seu futuro. Eu, como pessoa, né, como cidadão, como profissional, como é que eu enxergo o meu futuro? Então, essa é a primeira fase do trabalho que nós estamos fazendo. E a segunda, nós vamos compartilhar essas visões. Como a gente já tem a nossa base, a nossa missão, né, comum, agora a gente quer ir mais a fundo, detalhar mais ainda. Então, cada um vai trazer isso desenhado e nós vamos discutir em conjunto até chegar em pontos comuns e que fazem sentido do ponto de vista do negócio e da nossa missão. Olha que interessante. Então vem aqui uma provocação a partir da sua resposta, que é do Jonathan Rodrigo, pelo Google+. Ele pergunta o seguinte: terceirizar empregado, eu disse agora, eu coloquei meus colaboradores para pensar isso, terceirizar o empregado pode afetar o desempenho da cultura de uma organização? Olha, depende como é que você faz essa terceirização, né? Acho que houve um momento aí da explosão de terceirização que era você se livrar, né? Você se livrar dos custos e se livrar das pessoas. Essa foi uma fase muito forte, mas que o mercado percebeu que não deu muito certo. Por quê? Exatamente porque você perdeu esse link, né? Você perdeu essa conexão. Muitas empresas, por exemplo, de telecom, né, que tem uma equipe de campo muito grande, né, quem faz a instalação na casa do cliente ou o call center, começaram a trazer de volta essas equipes para dentro de casa. Exatamente pelo problema de perder essa conexão, quer dizer, para que cada colaborador tivesse muito fortemente vinculado. Agora, ao mesmo tempo, né, acho que a fase atual da terceirização ela é muito mais madura. Ou seja, se você visita hoje grandes empresas que terceirizam para o call center e outras atividades, um dos trabalhos que é muito bem feito nessas empresas é como se vincular ao seu cliente. Vou dar um exemplo para. Acabei de visitar semana passada a Atento, que está tendo quase 100 mil funcionários. Veja bem, né? Imagina a dificuldade de você trabalhar numa organização de 100 mil. E foi eleita uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Veja que fantástico. E uma das coisas que eles fazem muito bem, né, é vincular cada equipe que atende um cliente àquela organização, ao propósito daquela organização. Eu visitei uma área que atende uma rede de varejo, então toda a área dentro da Atento é ambientada como se eles estivessem dentro do cliente de fato. Né? Tem a marca da empresa, os produtos, ou seja, criar esse vínculo. Eu estou trabalhando para ajudar o meu cliente, né? Eu sou um terceirizado, mas na prática funciona como se fosse um colaborador. Eu quero o sucesso do meu cliente. Né? Então, acho que hoje a gente já existem muitos exemplos, né, de uma fase muito mais madura da terceirização. Só para terminar, vou dar mais um exemplo. A Coelce é uma empresa de eletricidade que tem lá no Ceará. E também tem muitas empresas terceirizadas. Acho que cerca de 50 empresas terceirizadas que é o técnico que vai na casa do colaborador. Alguns anos atrás, eles fizeram um trabalho muito legal, inclusive me convidaram para participar, de fazer essa edição que nós estamos fazendo aqui hoje, né, de cultura, de ambiente organizacional, com os seus terceirizados. Então, eles começaram a pedir para cada empresa também desenvolver esse trabalho internamente. E veja que sensacional. Hoje, quando a gente tira a lista das melhores empresas do Ceará para trabalhar, além da Coelce, que é uma mega campeã, várias dessas empresas terceirizadas são premiadas. Ou seja, também estão atingindo um grau de excelência em gestão. E são empresas terceirizadas. Eu também acompanho já
várias discussões de organizações que optam pela não terceirização, querem o custo, é maior, mas porque entende que aquelas pessoas na linha de frente fazem parte da proposta de valor, do significado, do trabalho junto ao cliente. E há um estudo que você conhece muito bem, chamado das pessoas invisíveis, né? Perfeito. Aquela que trabalha na sua organização, você passa, não cumprimenta, não sabe o nome, não sabe o que faz, né? E isso realmente, eu concordo com você, tem aí uma grande possibilidade de impactar as organizações. É verdade, você está dando um excelente exemplo, né, de como qualquer empresa de qualquer tamanho pode ter práticas excelentes. Então isso que você falou de enxergar todas essas pessoas que estão dentro da organização ou que são terceirizados, por exemplo, muitas vezes recepcionista da maior parte dos grandes edifícios é terceirizado. Agora, você criar um vínculo com essa pessoa, conversar, envolver, vai mudar o ambiente. Você vai sentir quando for, né, a próxima pessoa que for recebida naquela recepção, você vai sentir um atendimento diferenciado. Entendi. Estamos chegando ao final do nosso Hangout. Infelizmente, Rui, está ótimo o papo, as perguntas não param de chegar, mas temos um tempo aqui programado. Eu queria agradecer a sua presença, Rui Chiozawa, CEO do Great Place to Work, e a participação de todos que mandaram perguntas. Quero lembrar, o próximo HSBC Global Connections está marcado para o dia 24 de setembro. Até lá, eu convido a todos para assistir os debates anteriores no canal do HSBC no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.